Quando Deus coloca em nossa mente o que vamos falar, não adianta a gente querer pesquisar outra coisa, buscar outra mensagem, revirar a Bíblia. Deus mostra que ele tem que ser aquele, e assim foi comigo nessa mensagem. Amém! Que nesta noite a gente possa sentir realmente a presença de Deus e colocar, tá ali em prática. Eu não sei, o título da mensagem de hoje é essa: faz-se a obra conforme foste chamado, ó Atalaia do Senhor. Quantos aqui conhecem ou sabem o que significa ser uma Atalaia de Deus? Glória seja o nome do Senhor. E pesquisando no dicionário, eu encontrei as seguintes respostas. O Atalaia de Deus, ele significa no dicionário: pessoa que realiza o trabalho de vigia. Quem trabalha vigiando ou tem essa função como ofício, sentinela. E os principais sinônimos são, preste bem atenção nesses sinônimos, porque alguns deles eu vou falar aqui nessa mensagem: espreita, sentinela, vigia, guarda. E voltando para o contexto da Bíblia, ser um mensageiro ou atalaia do Senhor é uma função de grande responsabilidade e tem uma participação fundamental na obra do Senhor, pois foi confiado ao atalaia a missão de levar a mensagem aos filhos de Deus. Só para a gente poder entender o contexto do atalaia, vamos voltar um pouquinho para o tempo antigo. E no tempo antigo, o atalaia era o seguinte: nos tempos antigos, colocavam-se muitas vezes sentinelas nos muros das cidades, onde de posições vantajosas, podiam observar importantes pontos a ser guardados e dar aviso da aproximação do inimigo. Então, a atalaia tinha aquela responsabilidade. Se via algo diferente, se via algo que ia ameaçar ao povo de Deus, a cidade onde os filhos de Deus estavam, era o serviço da atalaia dar um sonido na cidade e de avisar, para que todos pudessem se resguardar e nada sofrer. Continuando, de sua fidelidade dependia a segurança de todos que se achavam dentro dessas cidades. A determinados intervalos, cumpriam de chamar-se uns aos outros, a fim de se certificarem de que todos estavam despertos e de que nenhum mal sucedera a qualquer deles. O grito de animação ou de advertência era passado de um para outro, todos repetindo o chamado até que este houvesse rodeado a cidade. Então, era de grande importância ter o atalaia de Deus nos muros, vamos botar aqui, da cidade de Jerusalém, para todo o alegre. E também para aquelas mensagens de alegria e de gozo. Vamos supor um exemplo: quando o povo de Israel saiu à guerra, vinha posso dizer que o mensageiro, o atalaia, e vinha avisar ao rei que ficava, quando muitas vezes ele não iria, para dar uma mensagem ao rei, se tudo que ocorria, se saiu bem, ou se o grupo que foi, o exército que foi, deu alguma coisa errada. Então, ele tinha uma grande responsabilidade nas mãos, que era de trazer a mensagem, seja de alegria, ou seja de advertência, ou avisando que não deu tudo bem. E hoje, trazendo para os nossos dias, todo adventista do sétimo dia, ele se faz uma atalaia de Deus. Independente de alguns ter cargos ou não, mas todos têm uma mensagem sincera no coração para levar. Eu cheguei a dizer aqui ontem, no culto, que nas outras denominações, eles não têm aquele conjunto de doutrina que forma a doutrina verdadeira de Deus, mas essa igreja que tem. Amém. Então nós temos aquela responsabilidade de dar o sonido certo lá fora. Se a gente der um sonido errado que seja, uma alma se perde. E eu vou botar para mim, Viviane, como adventista do sétimo dia, se aquela alma se perder porque eu deixei de dar o sonido certo, eu deixei de pregar a verdade para ela, eu também serei culpada da morte dela. Então, ela morre em pecado e eu morro em pecado 2 vezes, porque fiz o meu pecado e cometo o pecado de não avisar. E isso é muito sério e muito importante para nós. Vamos entender um pouco agora o contexto na Bíblia
de como era a função de responsabilidade do Atalaia de Deus. Eu convido a igreja neste momento para abrirmos a Bíblia em Ezequiel 3, capítulo 3 de Ezequiel. Capítulo 3, a partir do verso 16. Ezequiel 3, capítulo 3, dos versos 16 ao 21. Amém, igreja? Amém. Eu não sei como é que está na Bíblia de vocês. Eu sempre ando com a Bíblia, a corrigida fiel, que é a mais antiga das Bíblias. Mas hoje, para ter um contexto mais claro, eu trouxe a NVI, que é a nova versão, NVT, nova versão transformada. Ela tem uma clareza para a gente poder compreender mais, mas acompanhe vocês também na Bíblia de vocês. E vamos lá para a leitura. Eu vou ler aqui e vocês acompanham, a partir do verso 16. Depois de 7 dias, o Senhor me deu uma mensagem. Verso 17. Filho do homem, eu o nomeei vigia de Israel. Sempre que receber uma mensagem minha, advirta o povo. Verso 18. Se eu utilizar os perversos, vocês estão condenados à morte. Mas você não lhe transmitir a advertência para que mudem sua conduta perversa e salvem a vida, eles morrerão em seus pecados. E eu o considerarei responsável pela morte deles. Verso 19. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, salvará a sua vida. Verso 20. Se os justos se desviarem de sua conduta justa e não prestarem atenção aos obstáculos que eu puser em seu caminho, eles morrerão. E você não os advertir, eles morrerão em seus pecados. Nenhum dos atos de justiça dele será livrado, e eu o considerarei responsável pela morte deles. Verso 21. Mas, se você advertir os justos a não pecarem, e eles lhe derem ouvidos e não pecarem, eles viverão, e você também salvará a sua vida. Vejam como é isso sério. Isso é muito sério. O Atalaia tem aquela responsabilidade que eu posso dizer com uma vida. Queridos, se eu ensinar a vocês aquilo que o Senhor não mandou, se eu esconder de vocês a verdade que o Senhor me pede para que eu traga, se eu poupar de dizer o assim diz o Senhor, para que vocês não fiquem com raiva de mim, ou vocês fiquem chateados, que vocês não queiram conversar comigo, ou tipo dizer assim, essa irmã é muito fanática, ela leva isso a sério. Mas se vocês morrerem em pecado, de quem Deus vai cobrar aquela água? É de mim. Se eu chegar aqui pregando mentira no culto do Senhor, vocês podem não estar sabendo que eu estou falando é mentira. Mas de quem eu não posso esconder? De Deus. Deus tudo vê. Deus sonda meu coração. Deus sabe até o que eu vim dizer aqui antes mesmo de eu chegar. Amém. Então dele eu não posso esconder nada. E nem posso esconder de vocês, porque recairá sobre mim. Isso é muito sério. E eu trouxe um texto aqui, alguns textos do Espírito de Profecia, que a serva do Senhor fala assim: a proclamação da verdade é nossa tarefa. Essa é nossa missão como adventista do sétimo dia. Temos essa responsabilidade. Fazer parte do povo de Deus, do verdadeiro povo de Deus, requer responsabilidade. É um assunto sério. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo como atalaias e portadores de luz. Olha que grande responsabilidade. Além de atalaias, portadores de luz. A palavra do Senhor nos diz que temos que ser luz para
Então, essa é uma grande responsabilidade. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo apareceu. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Certo que temos que pregar também coisas boas. Isso é bom, pregar do amor, da união na igreja, é bom, precisamos ser unidos. Principalmente quando estamos trabalhando na obra do Senhor. Pois somos o quê? Membros uns dos outros e juntos formamos o corpo, que é o corpo de Cristo. Isso é muito importante, não é isso? Mas também temos que pregar a atenção assim voltada para o tempo do fim. Jesus está já às portas. Temos que ter uma mudança de vida, temos que ter responsabilidade, não é isso? Quando Jesus vier, Ele vai requerer de nós cada passo em falso que nós demos. Em outra passagem, a serva do Senhor nos diz assim, aqueles que se acham em posição de responsabilidade na obra de Deus, são representados como atalaias. Disso não podemos fugir. Sobre os muros de Sião, Deus lhe pede que faça soar um alarme no meio do povo, fazer com que ele seja ouvido com toda clareza. Temos que dar o sonido certo. Eu não posso dar o sonido mais ou menos e nem aquele sonido idealizar a cabeça. Também não posso. Tem que ser realista e verdadeiro com todos vocês. O dia da calamidade, da assolação e da destruição está impendente sobre todos os que fizerem injustiça. Esse é um ponto bem especial dessa parte. Com especial rigor, a mão do Senhor descerá sobre os atalaias e deixaram de expor perante o povo, em linhas claras, a sua obrigação para com aquele que é seu proprietário pela criação e pela redenção. Amém. Queridos irmãos, temos uma missão e em nossas mãos somos chamados para levar a verdade àqueles que estão a perecer. Mesmo que ouçam ou deixem de ouvir, devemos fazer nossa parte. Sei que em muitos momentos a gente fala coisas que está na Bíblia e no Espírito de Profecia, porque o Espírito de Profecia faz parte da doutrina desta igreja, eu não posso botar ele de lado. Se eu botar ele de lado, também vou ser cobrado por isso, né? O Espírito de Profecia faz parte dessa igreja. Então, muitas vezes, eu sei que algumas mensagens devem ser chatas para algumas pessoas, devem não gostar, mas mesmo assim eu tenho que trazer. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, eu tenho que fazer o que o Senhor me pede. Amém. Quando Ele me chamar, se Ele chamar o meu esposo para a obra dele, para passar a mensagem dele, a gente tem que dizer: eis-me aqui, Senhor. Independente do que acontecer, independente do que a congregação achar, temos que fazer a parte que o Senhor nos pede para que façamos. E para confirmar ainda mais qual é o dever do vigia de Deus, o Atalaia, vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, agora em Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. A partir do verso 1. Também quero ressaltar aqui, igreja, que pelo fato da gente pregar a verdade, sei que algumas verdades é difícil a gente aceitar no nosso coração, mas não é impossível se a gente orarmos ao Senhor e buscar verdadeiramente andar em comunhão com Ele. Amém. É difícil aceitar, mas não é impossível, né? Sim, e por pregarmos assim, não deixamos de pregar com amor. Tanto eu e meu esposo, a gente não gosta. Tem pessoas que usam o culto para atingir, atacar as pessoas, né? Mas não, a gente não somos assim. Estamos aqui, como eu disse, unicamente para levar a mensagem e a verdade do Senhor, com transparência e com verdade. Amém. Em Ezequiel, capítulo 33, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: mais uma vez recebi uma mensagem do Senhor. Verso 2: Filho do homem,
transmita esta mensagem a seu povo. Quando eu trago um exército contra um país, os habitantes dessa terra escolhem alguém para ser vigia. Verso 3. Quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alerta para avisar o povo. Verso 4. Se aqueles que ouvirem o sinal de alerta, de alarme, não tomarem providência, serão culpados da própria morte. Ouviram o sinal de alarme, mas não deram atenção, de modo que a responsabilidade é deles. Se tivesse dado atenção à advertência, teriam salvo a vida. Verso 6. Se, contudo, o vigia vê o inimigo, mas não dá um sinal de alarme para advertir o povo, ele é responsável. Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles. Vê como isso é sério? Isso é muito sério. É a palavra do Senhor dizendo. Não é Viviane que está falando da boca para fora, não é nada disso. É a palavra do Senhor. Tudo que eu falar para meu irmãozinho, eu falar errado, meu irmãozinho, pecar, sem saber que está pecando e está fazendo ali coisa errada, porque eu ensinei a ele, Deus vai cobrar de mim. Isso é muito sério. Com tudo, queridos, com tudo. Continuando, verso 7. Agora, filho do homem, eu coloquei como vigia do povo de Israel. Portanto, ouçam o que eu digo e adverti-os em meu nome. Se eu anunciar que alguns perversos certamente morrerão, e você não lhes disser que mudem sua conduta, eles morrerão em seus pecados, mas considerarei você responsável pela morte deles. Verso 9. Se, contudo, você os advertir para que mudem sua conduta, e eles não o fizerem, morrerão em seus pecados, mas você salvará a sua vida. Se eu ver meu irmãozinho pecando ali contra o Senhor, meu irmãozinho não sabe que o que ele está fazendo é pecado. Eu sabendo, eu sei que ele está fazendo pecado, e eu esconder isso dele, deixar ele continuar praticando aquilo ali, Deus cobrará de mim. Deus vai chegar no dia do juízo e vai dizer: Viviane, filho, você viu fulano de tal, seu irmão também, meu filho, fazendo tal coisa de errado. Você sabia que era errado e você não advertiu. Isso é muito sério, muito sério. Eu costumo falar aqui, e não é da minha boca para fora, depois eu vou trazer um texto do Espírito de Profecia, que diz que no dia do juízo, no dia do juiz lá, que vai estar perante o tribunal do Senhor, vai passar cada ato da gente, cada ato, nenhum ato que a gente fizer hoje, despercebido, fazendo assim: não sou, o Senhor me pede desse jeito, mas eu vou fazer desse outro jeito porque eu acho mais agradável. Até isso vai passar diante do Senhor, porque Deus vai dizer: filho ou filha, eu não pedi aquilo, eu queria que você fizesse aquilo lá, porque era dever seu fazer como eu mandei, mas se você fez ao contrário, levou muitos à perdição, então eu vou cobrar de você. Isso é muito sério mesmo. E no Espírito de Profecia, mais uma vez, diz assim: e o Senhor declara hoje aos seus atalaias, que se forem infiéis e não advertirem o povo que está em perigo, seja o perigo qual for, do mínimo pecado ao maior, se eu deixar de advertir, este será levado em seus pecados, o seu sangue, diz ele, eu demandarei da sua mão. Mas se seus mensageiros erguerem a voz em reprovação e advertência para desviar homens de seus maus caminhos, essas almas não ouvirem, então o Atalaia está livre. Querido, faça a sua parte. Irmãozinho B ou irmãozinho A vai desgostar, não vai se agradar, mas faça a sua parte. É Deus que pede. Amém. E Deus se alegra quando você faz a parte correta que Deus lhe pede. Amém. O que ofende a Deus será levado em seus pecados. Seu sangue recairá sobre sua própria alma. Isso está em Testemunhos para Ministros, página 406. E mais uma vez, aqui diz assim: caso assumamos firmemente nossa posição como obreiros de Deus, dizendo:
Ó Senhor, o Senhor nos deu uma mensagem e não podemos ser fiéis atalaias, a menos que estejamos em nosso posto de dever. Não podemos ser atalaias, a menos que estejamos ali para fazer a obra realmente de Deus. Levaremos a obra avante através de todos os períodos, seja qual for, Deus requer de nós. Amém. A obra avante através de todos os períodos. Então, verificaremos que anjos de Deus ministrarão à nossa família no lar e dirão ao inimigo, para trás. Quando fazemos o assim diz o Senhor, a vontade de Deus, Deus se regozija no céu e anjos do Senhor vêm para o nosso lar, abraçam nossas vidas, nos fortalece. Não é fácil. Muitas vezes não é fácil trazer a mensagem do Senhor, porque muitas vezes a gente fica pensando, Senhor, isso é duro demais, será que a congregação vai suportar? Mas eu estou aqui, né? Isso aqui, tem que ser assim, tem que ser que foi mesmo. E Deus se agrada, queridos, quando a gente buscamos fazer a vontade dEle, quando buscamos estar em comunhão com Ele, quando buscamos a palavra dEle, Deus se agrada. Deus se agrada muito. Vidas são transformadas e são a bênção. Amém. E mais um texto. Devemos compreender com mais clareza o valor das promessas que Deus nos fez e apreciar mais profundamente a honra que nos foi dada por Ele. É uma honra e um privilégio e uma gratidão enorme, eu digo por mim, ser um adventista do sétimo dia. Amém. Glória a Deus. Deus não poderia outorgar aos mortais mais elevada honra do que adotá-los em sua família, dando-lhes o privilégio de chamá-los Pai. Não há degradação em nos tornar filhos de Deus. Não há, queridos. O meu povo saberá o meu nome, declara o Senhor. Portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. O Senhor Deus onipotente reina. Que formosos são sobre os montes dos pés os que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente vê o retorno do Senhor a Sião. Amém. Naquele grande dia, para todo o atalaia fiel de Deus, será uma grande alegria olhar para os céus e ver Cristo Jesus. Amém. Mas como será tão triste para aqueles que não fez o assim do Senhor? Para aqueles que teve a oportunidade de fazer a vontade de Deus, mas buscaram fazer a sua própria. Quanto tão triste será? Muitos naquele dia se arrependerão. E muitos vão querer voltar atrás, mas não poderão mais, porque já vai ser tarde demais. E o último verso da Bíblia, ele ainda está em Ezequiel, capítulo 33, a partir do verso 10. Todos ainda estão com a Bíblia aberta? Amém. E o verso 10 diz assim: Filho do homem, transmite essa mensagem ao povo de Israel. Vocês dizem, nossos pecados pesam sobre nós. Estamos definhando como sobreviveremos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Querido, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Muito pelo contrário, Deus quer que cada um de nós busquemos Ele de todo o coração, fazendo a verdade, elevando a verdade e colocando ela em prática também em nossa vida. Ele se alegra por eles, Ele quer que todos se salvem. E continuando, aí no verso 11, diz assim: Antes, meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos, para que vivam. Arrependa-se, afaste-se de sua maldade, porque morrer, ó povo de Israel? Por que se definhar? Por que está na prática de pecados? Se o Senhor quer nos transformar e nos fazer pessoas melhores e nos levar a uma terra melhor, para que se definhar nisso? Vamos pregar a verdade, vamos viver a verdade em nossa vida, ensinar nossos irmãos a verdade, ensinar nossos irmãos
a doutrina certa do Senhor. Ensinar-lhe o que Ele quer, isso é prazeroso para Ele. E para todo aquele que fielmente fizer, também se torna prazeroso. Sentimos a presença de Deus em nossa vida e dos santos anjos também. Então, queridos, essa noite, eu finalizo a minha mensagem com esse texto. E eu faço aquele pedido aos irmãos. Queridos, busquem mais a Deus. Amém. Busquem mais consagração a Deus. Busquem estudar mais a palavra dele. Queridos irmãos, não fique só com aquilo que disseram para você. Vá conferir na Bíblia se aquilo que disseram é verdade. Faça-se firme nas palavras do Senhor. Não é isso? Vou botar como exemplo. Eu e meu esposo congregamos no mesmo lugar. Mas eu não fico só com o que ele diz. Ele é meu esposo, cremos na mesma coisa, vivemos a vontade de Deus na nossa vida, mas eu também vou à Bíblia buscar se aquilo que ele disse é verdade. Amém. Até porque, querido, se meu esposo se salvar, ele vai poder salvar a mim. A salvação, ela é individual. Eu não posso me arregar no outro irmão de achar que meu irmãozinho vai ser salvo e por eu crer nele, eu vou indo com ele. Não é assim. A salvação, ela é individual. Cada um prestará contas do que fez, do que cometeu, do que deixou de fazer e também do que fez. Se você for um servo justo, toda a sua justiça, e se permanecer justo até o fim, sua justiça vai contar no céu. Agora, se você teve um momento de justiça, praticou o pecado, não se arrependeu e não voltou para os caminhos do Senhor, aquele tempo de justiça Deus não conta. Deus conta o que você desobedeceu. Isso pesa também sobre nós. É isso? Então, que Deus possa abençoar cada um essa noite. Amém. Possa proteger, fortalecer na fé, tá certo? É de todo o coração que eu desejo, para que essa igreja seja firme, para que possamos nos encontrar no céu. Amém. Nos manter firmes na palavra do Senhor. Um assim diz o Senhor. Tá bom? Esse é o meu desejo de todo o meu coração. Amém. Tá bom? Desde já, eu convido a congregação neste momento a nos colocarmos mais no meio dos joelhos. Quanto mais oração, mais o poder do Senhor permanece. Amém? Oremos. Querido Deus e amado Pai, santo e exaltado Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, nosso Criador, nosso Redentor. Estamos, Senhor Deus eterno, de joelhos aqui, Senhor, buscando e clamando a Tua santa presença. Pai amado e querido, o Senhor sabe das lutas que temos. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar na Tua palavra, na Tua verdade e colocar em prática em nossas vidas. Abençoa cada irmãozinho que está aqui, a cada família que está sendo representada, que ela saia daqui com o Teu Santo Espírito fervoroso nos corações e com aquela decisão no coração também. Pai, quero somente fazer a sua vontade. Senhor Deus eterno, abençoa e guarda a tua congregação. Leva teus filhos sobre a tua paz, sobre a tua segurança. E que eles sempre possam voltar com desejo e sempre agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito na vida deles. Principalmente, se aqueles que se apegam à tua palavra, sintam o teu fervor, Pai. Toma, Senhor Deus, teus filhos nas tuas mãos. Protege e guarda o teu povo. Perdoa, Senhor Deus, o meu pecado e o pecado dos teus filhos também. Que a cada dia, Senhor, possamos colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Pois a vontade do Senhor é que todos se salvem e nenhum se perca. Obrigado por tudo. Que teu Santo Espírito se faça presente entre nós. É o que eu te peço, meu Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e levar vocês na sua santa segurança e paz.